Beleza, pessoal, vamos lá, eu vou começar. Então, como eu falei, mais uma vez, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que os grupos que a gente tem feito de educadores financeiros, amantes do investimento, da educação financeira, eles são muito legais, muito produtivos e a gente tem muito para aprender junto. Vocês veem na tela aqui quais são os seus sonhos e aqui começa a nossa discussão, a nossa apresentação. Por quê? Os sonhos, eu passo para todo mundo isso daqui, ó. É uma casa grande, é uma viagem gostosa, é um carrão de luxo, é um iate, uma viagem de barco, ou ter um barco, etc. Tudo isso são sonhos muito comuns, sabe? São coisas muito gostosas, qualquer um tem esses 4 sonhos. E são coisas assim que a gente vislumbra o tempo todo. Mas eu posso falar para vocês, será que é exatamente como a gente pensa? Aqui eu puxo a primeira reflexão da nossa live, da nossa palestra. É o seguinte, os sonhos muitas vezes não são aqueles materiais com que a gente está frequentemente pensando e idealizando. Por quê? Muitas vezes a felicidade não vai estar nesses sonhos. Muitas vezes você vai se frustrar quando você atingir esses sonhos e ver que realmente aquilo não era tudo aquilo que você esperava. Então a grande reflexão que a gente vai fazer aqui é sobre mentalidade. E aqui vai a primeira pausa. Eu vou fazer uma dinâmica durante aqui a apresentação e vai ter prêmio, tá? Eu gosto sempre de dar um brinde, dar alguma coisa, independente de onde vocês estiverem no Brasil, eu vou mandar para vocês e daqui a pouco eu divulgo qual vai ser o prêmio, mas agora eu vou querer participação de todo mundo lá no chat para responder. Se tiver empate depois eu vou somar a pontuação de vocês e a gente vai ver aqui quem que vai ganhar os prêmios. Eu quero saber quem sabe de quem é essa casa. Alguém aí faz ideia de quem seja essa casa que está aparecendo na tela? Vou dar um tempo tomar uma aguinha aqui, quero ver a resposta de vocês. Warren Buffett, muita gente conhece esse rapazinho aqui. Muito bom, muito bom. Exatamente, pessoal, essa casa, não estou mostrando à toa, tá? Como eu falei, isso daqui está na mentalidade. Eu já participei, graças a Deus, de várias palestras que esse jovem de 70 e alguma coisa, 80 anos tem, hoje em dia eu não sei a idade dele direito, mas deve ser algo em torno de 80, e a ideologia de um grande bilionário, perceba que eu estou falando aqui de bilionário, tá? A gente não está falando de milhões, eu estou falando de bilhões. Então o grande ensinamento daqui é que ele mora em uma casa que ele pagou $30 mil, e ele mora na mesma casa faz pelo menos aí 20 anos, né? Se não fizer mais, né? Estou errando aqui no número. 83, ele tem 83 anos e mora assim há mais de muitos anos nessa casa. E eu sei que o número correto é $30 mil, então passando aqui a câmbio de hoje, tudo bem que ela pode ter sofrido alguma correção, mas tenho certeza que não é nada mais que R$200 mil, tá? Se fosse ver os $30 mil a câmbio a 4, a gente teria aí R$120 mil. Chutando muito alto com correções, R$200 mil, você vê que, poxa, será que realmente é aquilo? O bem material é realmente o que tem mais valor? Será que realmente é isso que a gente tem que buscar? Ou a gente tem que buscar outras coisas na nossa vida e não só buscar bens materiais, enriquecer, etc. Bacana, né? Outra coisa que não sei se vocês viram, como eu disse, é muito dinâmico, eu quis colocar isso aqui para vocês, também fiz uma apresentação semana passada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Espera aí que minha imagem está cortando, só um segundo, pessoal. Fazer uma mágica, aí agora ficou bom. Acho que agora vocês conseguem ler. O maior investidor do Brasil é dono de 2 bilhões, só que ele anda de metrô todos os dias. Isso é uma matéria que deu no Estadão aí, dia 26/8, agora em agosto. Então, esse jovenzinho, esse rapazinho aí, ele anda de metrô todos os dias. E você acha que isso é por acaso? Você acha que ele precisa andar de metrô? Você acha que ele quer andar de metrô? Ele gosta? Sim. Ué, ele não liga, ele não dá bola. Ele poderia andar de helicóptero. Poxa, o cara tem 2 bilhões. Poderia andar de helicóptero para lá e para cá. Porém, ele tem uma ideologia, assim como o Warren Buffett, que vocês acertaram aí no chat, que realmente ele não precisa, não tem a necessidade. Ele não se sente bem, de repente, em esbanjando, coisa que não é necessária. Então talvez seja por isso, por esse tipo de mentalidade, de atitude, que ele chegou onde ele está hoje. Então é interessante. Então fica mais um exemplo para ver como não é só
um dos maiores bilionários do mundo, que é o Warren Buffett, eu até deixei de citar, que o Warren Buffett ele ficou durante 15 anos e ainda está entre os top 3 homens mais bilionários, mais ricos do mundo. Então, um cara que se sustenta tanto tempo assim lá no top, ele tem um diferencial. E mais uma vez, acredito, não sei vocês, que está aqui, ó, na mente. E, aproveitando o ensejo, tem esse livro, eu costumo recomendar ele bastante, Os Segredos da Mente Milionária. Ele só vem aí para complementar, uma frase que eu gosto bastante. A maioria das pessoas associa o dinheiro a prazer imediato, mas para mim ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Essa é a frase do autor do livro Os Segredos da Mente Milionária. Tá? E para a gente fechar esse assunto, o que é mais valioso? Legal, né? O que é mais valioso, pessoal? Eu vou deixar 3 alternativas aqui e quero ver o que vocês respondem. 3 alternativas para a gente refletir junto aqui e fechar essa parte de mentalidade do que é mais valioso. Vocês acham que isso daí é mais valioso? Ou de repente isso daqui é mais valioso? Vocês acham que o tempo é mais valioso ou o dinheiro é mais valioso? Para colocar uma pimentinha aí na dúvida, eu vou colocar mais um ponto. Isso aqui para representar a nossa saúde. Né? Tempo com certeza, muito bom, Evelyn, é isso daí. A gente não tem dúvida, tá aqui, tá na mentalidade. O tempo é absolutamente, sim, imprescindível, gente. Ele é muito valioso, mas e a saúde? O que a gente faz sem saúde? Você acha que a saúde ela é menos importante do que o tempo? Ou o tempo é mais importante que a saúde? Fica aqui para refletir. Eu acho que são 2 pontos muito fortes que a gente pode discutir aqui bastante, mas que, na minha humilde opinião, a saúde talvez venha aqui em primeiro lugar, tá? Então, exatamente, Evelyn, é o que você acabou de falar. Sem saúde não tem tempo. Exatamente o que eu penso e passo para as pessoas. Que a saúde é em primeiro lugar. E depois o tempo. E depois o dinheiro. E aqui, por fim, vamos fechar esse assunto. Por que a gente fica o tempo todo correndo atrás de dinheiro? Tudo bem, vocês podem falar, porque a gente vive do mundo capitalista e o dinheiro proporciona o nosso bem-estar, a gente viver bem, inclusive a gente cuidar da saúde, a gente ter tempo e etc. Ok, mas tomem cuidado, porque a gente fica muito fissurado, assim, vislumbrado, focado, ansioso no dia a dia, focado em ganhar dinheiro, 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 e a gente esquece do nosso tempo e muitas vezes a gente esquece da nossa saúde. Por isso, se vocês absorverem isso e levarem isso para a vida de vocês, e aqui vamos falar num papo aberto como educadores financeiros, né, e amantes do mundo dos investimentos, levem isso para todo mundo que vocês conversarem. Essa coisa positiva de priorizar esse tipo de coisa acima do dinheiro. Eu acho muito legal e quando eu consigo passar essa mensagem para as pessoas, para mim, assim, a noite, o dia, a semana já tá ganho, porque eu fiz a diferença na vida de algumas pessoas, de uma pessoa assim como vocês. Legal? Então, bacana. Espero que vocês tenham gostado dessa parte de mentalidade. Acho que a gente pode passar aqui para a próxima etapa. A próxima etapa, queria fazer aqui então mais uma dinâmica com vocês sobre qual seria o primeiro passo no mundo dos investimentos para os educadores financeiros. Isso vale para tudo na vida, gente. Isso vale para tudo na vida. Aqui, até deixei anotado, eu não queria deixar de comentar, muita gente, a gente está se ajudando. O nosso grupo é focado para pessoas que têm a mesma paixão, que têm o mesmo desejo, que querem fazer diferença na vida das outras pessoas, querem realmente ajudar as outras pessoas. Então, por que não a gente começar por a gente mesmo? Começar por nós, exatamente. É o que a gente faz no grupo. Qual o próximo passo? Ajudar as outras pessoas. E por que não ajudar pessoas que querem fazer o bem também para as outras pessoas? E o grande recado que eu deixo para todo mundo é isso daqui. Se você quer mudar ou quer que alguém mude, você tem que querer mudar de vida. Então assim, você se pergunta, você quer mudar de vida? Você já deve estar lendo aí na tela. Existe um gatilho, uma chave. Você se incomodar. Se você se incomodou, é porque aquilo não está te fazendo bem. É porque não está legal. É porque você tem um sonho maior do que aquele que você está vivendo agora. E você se incomoda. A partir do momento que você se incomoda, você começa a buscar novos conhecimentos, novas amizades, novos contatos, e principalmente conhecimento. Dou ênfase para o conhecimento. Porque, graças a Deus, assim, eu estou com saúde, tenho tempo aqui para estar com vocês. E mais uma vez agradeço muito vocês
por estarem aqui compartilhando o tempo de vocês comigo hoje, em busca do quê, gente? Do conhecimento. O conhecimento tão valioso quanto o próprio tempo e até a nossa saúde. Ele está ali em terceiro, quarto lugar, mas sim, a gente se incomoda, a gente busca conhecimento. E muitas vezes quando a gente busca conhecimento, o que a gente se depara na vida? Ou como que eu ensino para as pessoas, ou pelo menos dou conselhos, dou pontos de vista diferentes, que a pessoa pode ou não se incomodar ou olhar para a vida dela, seja financeira, pessoal ou no trabalho, num relacionamento, de uma outra forma. Simplesmente com essa imagem. Com certeza essa imagem já vai traduzir para vocês a mensagem que eu quero passar aqui. Isso é se incomodar. Brincadeiras à parte, pode ter gente que não se incomoda vendo a cena aí da imagem da esquerda, mas muitas vezes você precisa se organizar. Organize. Você precisa organizar a sua vida. E é isso que eu costumo passar para as pessoas. O primeiro passo é a gente se incomodar. E o próximo passo é a gente se organizar. Como educador financeiro, com um pouco de experiência, compartilhando essa experiência com as pessoas, eu costumo sempre montar e fazer um mapa com elas da vida delas. E não só financeira, muitas vezes focado para a vida financeira. Então eu faço um mapa, eu organizo, eu pego, faço todo o detalhamento de tudo que está acontecendo na vida dela. E isso realmente, assim, de sentimento, de feedbacks, foram mais de centenas de pessoas que eu consegui ajudar já ao longo desses anos. E assim, a gente consegue fazer sim diferença na vida da pessoa somente de falar um pouco sobre mentalidade e sobre organização da vida dela. Bacana? Então isso é muito legal, pessoal. Se vocês estão anotando, estão gravando aí as dicas para de repente complementar o conteúdo de vocês, acho que o objetivo do Rodolfo aqui cumprido, porque eu estou compartilhando um pouco da minha experiência, assim como eu espero também que vocês tragam para todos nós a experiência de vocês, apresentações, ideias, as palestras de vocês nas próximas lives, né, gente? Legal. Deixa eu ver um pouquinho aqui dos comentários. É isso aí. Josa Fábia, pequenas atitudes que mudam tudo na nossa vida. Exatamente. São essas as palavras. São pequenas coisas, pequenas dicas. A gente não precisa de muito, gente. A gente precisa, muitas vezes, de 5 minutos com a pessoa. Sabe? 5 minutos, eu tenho certeza que cada um de vocês são capazes de mudar a vida das pessoas. Em 5 minutos, dando poucas dicas. Desde que você dê a dica certa. Desde que você saiba o que você está falando. Desde que você tenha embasamento para aquilo que você está passando um pouco para frente de experiência para aquela pessoa. Legal? Então isso é o que eu queria falar um pouco sobre organização e sobre os primeiros passos no mundo aí da educação financeira. E aqui, eu vou fazer aqui com vocês, aqui eu preciso bastante da colaboração, da participação de vocês, né? No nosso chat. Eu vou falar um pouco, fazer uma dinâmica. Essa dinâmica eu faço com bastante gente, nas palestras, nos treinamentos, sobre um pouco dos mitos e verdades do mundo dos investimentos, certo? Eu vou passar aqui algumas perguntas, claro, vocês são educadores financeiros, muitos aqui com bastante experiência, tenho certeza que já ajudaram também centenas de pessoas, e eu também não seria muito louco de falar que algum de vocês, até milhares de pessoas. Mas vamos participar dessa dinâmica, é bem legal, pode ser pergunta básica, mas pode ser também um ponto de reflexão para a gente fazer aqui junto, legal? Obrigado pelo feedback de vento em polpa, que nome bonito. Muito obrigado pela palavra e até aproveitando o comentário, que eu estou um pouquinho rouco também, porque eu tive várias palestras, uma atrás da outra, inclusive hoje durante o dia, mas muito obrigado pelo feedback. Bom, vou dar uma pausinha aqui só para molhar a garganta. Legal, obrigado, gente. Vamos lá, então, partir para a dinâmica dos mitos e verdades no mundo dos investimentos, tá? Como eu disse, eu vou repetir para quem chegou aqui, talvez um pouquinho tarde na live. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu preciso da participação de você e vamos respondendo aqui que depois eu vou compartilhar aqui um prêmio para quem acertar bastante das perguntas aqui. Legal, pessoal? Vamos lá. É possível investir com R$50? Então, vamos lá. Vocês acham que é possível a gente investir no mundo
dos investimentos com R$ 50? Então vou dar outra dica, uma outra dinâmica. É possível investir em ações com R$ 50? Vocês acham que é possível? Investir em ações com R$ 50? Show de bola. Todo educador financeiro, todo experiente, todo mundo respondendo que sim. Show de bola. Então aqui o ponto, eu vou fazer até... muito bom, todo mundo acertando. É verdade, todo mundo aqui sabe. Eu fiz um vídeo, tá? Nem quero divulgar nada aqui, mas eu fiz um vídeo como investir em ações com R$ 50. Mas o recado para todos os educadores financeiros é: passem isso para as pessoas, aquela tranquilidade que elas não precisam ser milionárias para investir. E que, nossa, eu escuto isso todos os dias. Poxa, Rodolfo, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou investir? Mas sabe, quebra o gelo, vai na boa. Fala assim: poxa, mas você tem R$ 50 aí no bolso? Na carteira? Você tem R$ 50 aí para investir? Você já começa, você torna-se um investidor com R$ 50. Então é bem legal a gente quebrar esse mito aí, que é um mito, isso é uma verdade na vida, na nossa vida e na vida das pessoas, na vida das pessoas muitas vezes não é uma verdade, que ela tem que ter dinheiro para investir. Então R$ 50. Vocês lembram, para quem acompanhou aqui no começo, eu comecei também bem pequenininho. Assim, muitas vezes para ter história para contar, graças a Deus, assim, eu comecei do zero e consegui batalhar bastante para chegar onde eu estou hoje. Então são 13 anos nesse mundo dos investimentos e compartilhando bastante experiência com vocês. Então quebrem esse gelo na vida das pessoas, tá bom? Vamos investir então com R$ 50. Legal. Próxima pergunta é possível perder dinheiro na poupança? Então essa pergunta aqui pode ser que vai gerar um pouco de dúvida. Então vocês acham que é possível perder dinheiro com a poupança? Vamos responder aí no chat então, pessoal. E se alguém já quiser arriscar então um pouquinho, responda. Se alguém responder que não, responde um pouco por que não. E se sim, responde o porquê sim. Vamos ver se vocês estão bem antenados do porquê é possível perder dinheiro na poupança. E se não for possível, vamos explicar aqui o porquê. Perder não, mas deixar de ganhar. A Evelyn falou, interessante. Tá correto. Você pode perder não, mas deixar de ganhar. Tá vendo? Outras pessoas falam que sim. Mas por que sim, pessoal? Acho que a gente está em tempo aqui. Eu gosto de fazer bastante de coisas dinâmicas. Então, como educadores financeiros, vamos participar, vamos trocar bastante ideia e vamos ver sim, inflação, taxa Selic. William, muito boa resposta. Sim, porque perde dinheiro, perde o valor de compra. Legal, Rosângela. Te cumprimentei, seja muito bem-vinda também. Obrigado por participar. Esse valor de compra, o dinheiro perde valor de compra. A gente costuma falar que é o poder de compra. As pessoas acabam perdendo poder de compra. Se a inflação for mais alta que a rentabilidade, sim, excelente, pessoal. Por conta da inflação. Muito bom, muito bom. Vou até passar aqui, então é verdade. Sim, a gente pode perder dinheiro. E para quem respondeu que não, também a ideologia, que a reflexão está correta. Muitas vezes a gente perde o poder de compra, perde outras oportunidades, mas a gente tem que ser incisivo e cravar essa resposta. Sim, é possível a gente perder por esse motivo que muitos de vocês responderam, sensacional, que é uma explicação um pouco teórica, né? Então muitas vezes quando a inflação e a taxa Selic, principalmente, vamos falar aqui de taxa Selic, a taxa básica de juros no nosso país, ela está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança ela vai dar somente rentabilidade de 70% dessa taxa básica de juros. O que, quando isso acontece, eu vou fazer uma brincadeira com a minha mão aqui. Sempre a taxa Selic está aqui e a inflação está aqui. E se a inflação cai, a taxa Selic cai. Se a inflação sobe, a taxa Selic sobe. Legal. Muitas vezes, se a taxa Selic representa esse marco aqui e a poupança começa a dar abaixo da Selic, o que acontece? Exatamente o que vocês explicaram aí no chat. Muito bem. Se a inflação estiver dando abaixo, se a poupança, estiver dando abaixo da inflação, vocês estão perdendo dinheiro. Todos estamos perdendo dinheiro. Deixa eu ver se eu complementei aqui. Tem até um exemplo. Taxa Selic é 6%. Se ela dá 70%, ela está dando aí 4,2 ao ano. 4,2. E a grande pergunta, eu deixo aqui, é a inflação. Então, uma vez que a nossa inflação
Muitas vezes eu dei uma olhada hoje, não está tudo isso, mas vamos supor aqui, e há pouquíssimo tempo atrás, alguns meses atrás, a inflação estava batendo 4,5, 4,8, 5, 5,2. Se você está abaixo da inflação, você está perdendo dinheiro. E é esse a porta de entrada no mundo dos investimentos. É isso que eu costumo quebrar o gelo com as pessoas, para elas entenderem que se elas estão abaixo da inflação, elas estão perdendo dinheiro. E eu repito, repito, repito isso várias vezes, para realmente ficar assim cravado na cabeça da pessoa que não interessa o que ela estiver fazendo no mundo de investimentos, ela vai ter que estar por dentro, presente e atenta à inflação. Legal? 3,4% mais ou menos. Bacana. Pois hoje, se a poupança estiver dando 4,2% ao ano, a gente não está perdendo dinheiro para a poupança. E aqui eu vou aproveitar esse comentário para falar outra coisa para vocês. Toma muito cuidado, porque às vezes a gente divulga conteúdos, vídeos, poupança perde dinheiro, poupança você deixou lá, está perdendo dinheiro. Olha, vamos refletir junto aqui. Vocês concordam comigo? Se alguém discordar, fica à vontade no chat, a gente conversa também, que uma vez que a poupança está dando 4,2% ao ano e a inflação está 3,4%, como é que como educadores financeiros a gente pode falar que se você deixar dinheiro na poupança você está perdendo dinheiro? Ao pé da letra, não está perdendo dinheiro. Você está possivelmente, assim, perdendo outras oportunidades. Existem oportunidades melhores de investimento. Mas cuidado com o termo perdendo dinheiro na poupança, porque ele vai depender da inflação. Então passem esse conhecimento para as pessoas, para ficar bem claro para elas, para a gente não errar na hora que a gente passa esse tipo de conhecimento para frente. Legal? É isso aí. Muito bom. Né? De vento em popa lembrou que realmente a poupança tem data de aniversário. Isso é bem importante também explicar no detalhe ali da poupança. Legal. Deixa eu ver só um pouquinho os comentários, por isso eu digo que está deixando de ganhar mais. Legal, é isso daí. Muito bom, gente. Excelente. O próximo ponto: é possível ficar milionário investindo R$ 500 por mês? Vamos lá. Agora eu desafio os educadores financeiros aqui, os nossos amigos, a fazer uma continha rápida, quem não tem calculadora, alguma planilhinha, mas crave com fundamento. Não responda sem fundamento, por favor. E também não responda depende. É possível ficar milionário investindo R$ 500 por mês? Vou dar 15 segundos para vocês responderem essa pergunta com o fundamento de vocês e eu vou participar também do chat para a gente interagir um pouco. Buy and hold, colocando o tempo a seu favor. A influência, período e oportunidade. Disse a Rosângela, excelente, é isso daí. Sim, no longuíssimo prazo, até na renda fixa, provavelmente em 40 anos. Excelente comentário. Esse é o ponto. Eu costumo trabalhar bastante com as pessoas, falando que é justamente esse ponto. Vocês estão, assim, muito bem alinhados, né? A Joelma colocando juros compostos, perfeito. Dá uma olhada na planilha aqui, sim, é verdade, né? A resposta, isso não é um mito, é verdade, é possível ficar milionário com R$ 500 por mês. Eu tenho algumas planilhas de simulação de investimento e costumo compartilhar com as pessoas justamente esse ponto-chave que o William comentou muito bem, falando sobre o tempo. Então vocês veem aí na tela que em 30 anos é sim possível você ficar milionário. Aí, até essa simulação está um pouquinho defasada, porque a gente teve uma queda nas rentabilidades de renda fixa nos últimos 3 meses, mas há pouquíssimo tempo atrás a gente conseguia pegar rendas anuais aí, de 9%, 9,5%, até 8% em pré-fixado. Então vocês veem, um aporte mensal, investindo R$ 500 por mês, aportes mensais, de R$ 500 com rentabilidade de 0,79 ao mês nos famosos
Deixa eu ver aqui, alguém falou, Joelma, nos juros compostos. Os juros compostos, a gente é possível ficar milionário em 30 anos. Exatamente 30 anos a gente consegue ficar milionário. Então, o grande ponto aqui, pessoal, é a gente passar para as pessoas a seguinte, vamos chamar a atenção delas. E como chamar a atenção? Dando uma bronca. Seguinte, vamos parar de tentar ficar milionário em um ano. Vamos parar de tentar ficar milionário em 2 anos. E essa bronca vale para todos vocês. Eu vou generalizar aqui, tá? Vamos todo mundo parar para refletir de que a gente precisa ter o tempo ao nosso favor. Assim como educadores financeiros, a gente tem que passar esse conhecimento para as pessoas. A gente tem que falar o seguinte, se você quer se tornar um milionário, comece hoje, comece aos poucos, comece dando um passo de cada vez. E, poxa, não vamos deixar com que a pressa, a ansiedade nos leve, de repente, a fazer loucuras e assumir riscos desnecessários. Então, muitas vezes, vocês mesmos comentaram, renda fixa, a gente consegue atingir esse número. Então, por que investir em ações? Muitas pessoas são conservadoras e a gente, como educador financeiro, a gente tem que respeitá-las, respeitar o perfil de cada pessoa. Inclusive, isso faz parte da nossa ética. Quem fez alguns treinamentos, algumas especializações, Ambima, CA, B3, etc., inúmeros treinamentos falam que a nossa ética, a gente tem que respeitar sim o perfil das pessoas. Então, vamos tomar cuidado e vamos passar para as pessoas que realmente a gente tem que ter o tempo ao nosso favor. Legal? Agora eu vou dar uma olhada aqui que vocês estão comentando, teve uma ótima reflexão aqui. Então vale a pena ler. Vamos ver? Sim, foco no longo prazo, papo de rico. Ele falou, sim, foco no longo prazo, mas as variáveis são o tempo, rentabilidade ou aporte. Excelente, o valor é relativamente baixo, temos que aumentar o tempo. Muito bom. E a Rosângela disse que se nossos pais tivessem me apresentado as ações ao invés de todos os presentes, não é apresentado, é presenteado. Muito bom. O que ganhamos ao longo da vida seríamos milionários. Muito bom, muito bom. Eu vou até compartilhar uma coisa. Eu não gosto muito de falar coisas pessoais, mas, sabe, eu tenho sobrinhos, tenho afilhados, já sou padrinho também, apesar dessa cara de novinho, eu já tenho bastante responsabilidade. E pro meu afilhado, ele se acredita, ele já tem ação. Ele tem 8 meses e ele já tem ação no nome dele. Então, por que não dar o tempo para trabalhar para a gente? Sabe? Deixa o tempo fazer o trabalho dele. Vamos montar nossa estratégia e dar tempo ao tempo. Mas excelente comentário, viu, Rosângela? Gostei bastante. Muito bom. Bacana. Isso, quebrar o ciclo vicioso. Isso é ciclo de cultura, sabe? É outra coisa, eu costumo falar isso quando eu desenvolvo um pouco mais na parte de mentalidade. Que a nossa cultura está um pouco, uma palavra um pouco forte, mas sim viciada nesse método, nesse modo, né? Modo de pensar, modo de agir. Tem vários gatilhos mentais que a gente é criado. E não é culpa dos nossos pais. Inclusive, meus pais já fizeram meu treinamento algumas vezes e eu brinco com eles. Eu falo, poxa, a forma com que eles me criaram não foi uma forma errada, de forma alguma. Sabe, aquela metodologia toda, aquele negócio de ser um pouco mais rígido, mais rigoroso, mas não ter a mente aberta. Porque eu costumo falar que isso é mérito da troca de informação. Hoje em dia, poxa, eu tenho certeza que tem gente do Brasil inteiro aqui junto com a gente hoje, e a gente está aqui trocando informação, experiência, e conhecendo um pouco mais, aprendendo um pouco mais. E uma vez que a gente se lança e começa a aprender as coisas, a gente realmente muda um pouco de opinião, porque a gente tem uma visão mais ampla do todo. Muito bacana. Obrigado mais uma vez pelo comentário, pela participação. Legal. O Hubert também comentando um pouco ali sobre a reflexão, com base na abordagem. Imagine se fosse tudo convertido em ações. Os presentes. Ah, legal. Família, casamento, filhos, são um dos pontos fortes que fazem com que a gente não alcance a dependência financeira mais rápido. Exatamente, William, mas muitas vezes são prioridades ao longo da vida. E a vida, ela é recheada, ela é feita de fases. Todo mundo tem suas fases.
Fase do aprendizado, fase do desenvolvimento, fase da família, fase da construção de patrimônio, do acúmulo de patrimônio, fase de educação, filhos, reflexão e etc. É tudo feito de fases, mas eu acho bem legal, muito bem comentado ainda. Legal. Crianças ganhando iPhone. Nossa, desculpa, gente, adorei. Era melhor comprar ações da Apple. Excelente! Tenho certeza que vocês vão ou irão educar muito melhor se vocês derem uma ação do que derem um iPhone. Elas realmente não precisam disso. Muito bom, muito bom. Adorei, tô adorando aqui, tô me divertindo com o comentário de vocês. Muito bom, gente. Legal. Vou passar aqui para a próxima. Então, a próxima pergunta é um outro tema. A gente vai ver aqui, ó. É necessário ter muito conhecimento para começar a investir? Sabe que essa pergunta eu faço inúmeras brincadeiras em cima dessa pergunta. Eu costumo sempre dar alguns exemplos, se realmente aquela pessoa... Tem muita gente que procura a gente falando, poxa, Rodolfo, não tenho conhecimento nenhum. Será que eu consigo começar a investir? Poxa, mas eu odeio isso, eu odeio finanças, mas eu consigo começar a investir? E a gente tem que tranquilizar essa pessoa e realmente falar a verdade para ela. Se sim, sim. Se não, não. Né? Mas para começar, sim, a gente pode começar com bem pouco e respondendo aqui a pergunta, vamos ver, não. É só ter uma graninha e legal. É exatamente, de repente é só ter R$ 50 e ter o gatilho do incômodo. E só ter a força de vontade de buscar um pouco de conhecimento. Então vou deixar aqui a minha resposta para essa pergunta, que é um mito. Realmente a gente não precisa ter muito conhecimento para começar a investir. Tá? O que a gente precisa aqui é ter força de vontade. Então aqui tem várias dinâmicas, tá vendo? Eu dou o meu exemplo, porque né, eu não posso usar outros exemplos que até eu conheço, mais por questões de confidencialidade, que eu respeito muito das pessoas que me contam suas histórias, mas eu conto o meu exemplo, sabe? Lá quando eu comecei a lavar carro e poxa, ganhar um dinheirinho e investir, poxa, eu era um jovenzinho, não era um bebezinho que tá na tela, mas, poxa, eu era um jovem, um adolescente que guardava ali seu dinheiro e não tinha conhecimento nenhum sobre investimento, mas eu sabia que aquilo era bom, e eu sabia que aquilo ali ia me dar algum retorno, sabe? Então, poxa, o que a gente tem que tomar cuidado aqui, acredito até que alguém comentou isso aqui, YouTube está ensinando aí em um único vídeo. O mínimo é o tesouro. Ah, legal. Ah, legal. Muito bom. Queria deixar o ponto de atenção desse ponto de começar a investir é o seguinte. Como educadores financeiros, tomem muito cuidado com os conteúdos que vocês vão passar para frente, tá? Porque muitas pessoas, elas acabam colocando um pouco de pavor nas outras pessoas. Eu não acho muito legal isso. A gente tem que, na verdade, como educador, um papel do educador é realmente tranquilizar, é você pegar na mão, é ensinar elas, passo a passo como as coisas funcionam. E a verdade, com um pouco de conhecimento assim que eu tenho, é que você consegue investir com pouco, como vocês deram alguns exemplos aqui no chat, né? Taxa Selic, você investe num Tesouro Selic, você investe num CDB 100% do CDI de bancos, seguros, já é o primeiro passo. Gente, humildemente, o meu primeiro passo foi esse. Meu primeiro investimento foi num CDI de um banco. Então, poxa, vamos dar o primeiro passo. Vamos quebrar esse gelo das pessoas e falar assim, você consegue investir sem conhecimento. E aos poucos, você vai aprendendo, se aprimorando e vai subindo, como tudo na vida. Você vai subindo a escadinha da vida e vai ganhando conhecimento e vai se tornando um pouco mais arrojado, um pouco mais entendido do assunto, vai começando a ganhar um pouco mais de rentabilidade, etc. Mas, grande recado, eu quero ser repetitivo aqui nesse ponto. Vamos passar para as pessoas que realmente a gente não precisa de muito conhecimento para começar a investir, mas sim conhecimento certo. Tomar muito cuidado com essa enxurrada de bobagem, de informação que a gente tem no YouTube, na internet, nas redes sociais, porque eu fico muito triste, muito chateado quando eu vejo algumas bobagens falando que, poxa, tem certas coisas que é de altíssimo risco, que você precisa ter milhões para investir e tudo mais, e que não é verdade, a gente sabe bem disso. Legal? Acho que a gente pode passar aqui para o próximo ponto. Esse é o recado desse tópico. E eu tô anotando aqui, só vou dar um puxãozinho de orelha em vocês. Eu tô anotando aqui quem tá respondendo certo as perguntas, tá?
Depois eu vou contar, quer ver? Eu vou contar agora. Vai ter um prêmio, eu vou mandar com o maior carinho do mundo. Deixa eu ver se tá pegando aqui, tá? Um caderno personalizado da minha empresa, da Você Sempre Rico, para quem acertar aí e participar bastante de todas as perguntas. Depois eu vou mandar um kit, não é só o caderno, tem mais algumas outras coisas, como caneta e mais algumas outras coisinhas, talvez até algum material de investimento dentro. Quem sabe? Eu gosto de fazer surpresa. Então vamos continuar participando, eu acho bem legal aí, todo mundo motivado. E acredito que a gente aí já está pelo menos, passou um pouquinho até já da metade do treinamento, estamos batendo aí mais ou menos, estamos em tempo, show de bola. E mais uma vez agradeço a participação de todo mundo. Vamos seguir? Imóvel, eu quero. Agora todo mundo vai querer. Todo mundo quer. Legal, bacana. Vamos ver essa pergunta então. Essa pergunta é bem interessante, ó. Imóvel é um dos investimentos mais seguros que tem? Hã? Imóvel é um dos investimentos mais seguros que tem? Vocês acham que realmente é um dos mais seguros? Eu acho que essa pergunta é até um pouco engraçada, porque isso faz parte da nossa cultura. Eu não vou generalizar falando aqui da cultura do Brasil inteiro, tá? Vou ficar focado no que eu conheço aqui, bem relativamente de toda a minha vida aqui no estado de São Paulo, tá? Moro aqui no estado de São Paulo. E aqui, no estado de São Paulo, pelo menos, tem uma cultura muito forte de que um dos melhores investimentos da vida é o imóvel, que você tem que ter ali suas 8, 7, 5, uma que seja, casa de aluguel gerando renda para você. E que aquilo é super seguro e nunca vai cair um raio, aqui não tem furacão e etc. Gente, eu já ouvi de tudo. Mas aqui a gente é moldado numa cultura de que o imóvel é uma das coisas mais seguras que tem. E muito bem que vocês estão respondendo aí, na minha opinião, não é uma das coisas mais seguras que tem para se investir. E o porquê, alguns de vocês já até deram um pouco de palpite, né? Aí no é uma dica, né, do porquê não é uma das coisas mais seguras, e aqui é outra dica. Teve gente que já respondeu certo, mas o grande ponto aqui que eu passo para as pessoas, né, é o ponto da liquidez. Tá vendo essa mãozinha com a casinha transformando tudo isso em dinheiro? Liquidez, gente. A liquidez, o mercado imobiliário no geral, posso comentar, já estudei bastante ele, inclusive eu tenho imóveis, sabe, compro, vendo e etc. E aqui queria deixar uma coisa muito particular, mas existem amigos investidores que eles me consultaram muito esse ano, que falaram, poxa, Rodolfo, estou com uma oportunidade aqui do imóvel, compro ou não compro? Eu posso do fundo do coração já responder assim com maior raiva e falar, não, não compra, imóvel é horrível, não tem liquidez. Mas não, a gente tem que ser um pouco crítico. E eu perguntei para ele assim, é uma boa oportunidade? Você depende do dinheiro? Realmente, que tipo de oportunidade é essa? Daí ele me falou assim, Rodolfo, é 50% do valor, e chega a ser até 40% do valor. E eu não estou precisando desse dinheiro. Eu falei, excelente. Se realmente você fez um valuation, se você sabe que aquele imóvel ele vale metade do preço, desculpa, ele vale o dobro do que está sendo pedido, ou seja, estão vendendo pela metade, vale a pena você comprar. Então, o ramo imobiliário ele é muito cíclico. Existem momentos de baixa e momentos de alta. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto que eu comentei com vocês, que é a liquidez. E por conta da liquidez, ele torna-se um investimento, eu diria que de médio risco, por conta de que você não consegue facilmente, para quem não sabe o que é liquidez, eu até tem um vídeo específico falando sobre liquidez, mas um resumo, depois vocês se aprofundam um pouco mais, se quiserem ver aí no meu canal do YouTube. A liquidez basicamente é o poder de você transformar aquele ativo, nesse caso a gente está falando de imóvel, de casa, em dinheiro, tá? Então, e o poder de você transformar aquilo em dinheiro vivo ou na sua conta corrente, isso é liquidez. Uma vez que você não tem esse poder rápido de estralar o dedo e falar, poxa, transformei aquilo em dinheiro, isso torna-se o risco abraça. Eu sempre costumo falar assim, o risco abraça aquele seu ativo e, poxa, você está cercado de risco. Ele pode cair de valor, se ele está alugado, ele pode deixar de ser alugado e etc. Então, costumo sempre falar desse ponto porque é um ponto que pega bastante na vida das pessoas e elas não têm tanta visão do mundo dos investimentos como um todo e acaba caindo nessa, entre aspas, aqui vou deixar entre aspas, rotina que é construir patrimônio imóvel, tá?
Legal? Então vamos dar essa dica aí para as pessoas de que o imóvel não é uma das coisas mais seguras, que existe um mundo dos investimentos por trás e que tem outras opções. O William comentou sobre fundos imobiliários, estou vendo aí FIIs, e isso, FIIs é legal, mas também tem que tomar bastante cuidado. Eu invisto em FIIs desde 2010. Em 2010 eu comprei meu primeiro FII, meu primeiro fundo imobiliário. Tive muitos ganhos, mas tive também grandes perdas. Tem que tomar cuidado porque muitas vezes eles perdem valor de mercado, eles encerram ciclos, é, e eles também têm quedas, assim como ações. Eu mesmo estou dentro de um fundo imobiliário que está caindo 70%. Então é complicado, você perde totalmente liquidez quando você está vendo alguma coisa valorizando 70%. Em contrapartida, também tem fundos imobiliários que já desde 2014 já dobraram. Sabe? Dobrar de valor é muito gostoso. Né? Todo mundo quer dobrar de valor do seu patrimônio, mas também você vê uma perda ali de 70%, confesso para vocês que dói um pouco. Só vou dar uma pausinha aqui, tem bastante comentários, vamos ver se vocês quiserem deixar seus comentários agora. Bacana, acho bem legal a gente interagir aqui. Legal, muito bom. Essa cultura, o papo de rico, excelente colocação. Nasceu com a Revolução Industrial, quando os donos de fábricas davam os operários visando assegurar, davam casas, né, aos operários virando assegurar esses trabalhos no local. E vem vindo desde a história. Excelente. Nossa, muito obrigado. Um comentário, papo de rico, um comentário muito rico, sem trocadilho, tá? Excelente. A Revolução Industrial, vou até complementar isso. Obrigado pelo ensinamento. Não lembrava disso para citar para as pessoas. Mas então os donos das fábricas, eles davam as casas aos operários visando ali segurar ou assegurar até mesmo que eles não saiam, que eles não mudem de local de trabalho. Muito legal, uma bela colocação. E se hoje a gente colocar na ponta do lápis, os imóveis estão perdendo para muitos investimentos. Mas tudo deve ser explicado, os prós e os contras. Excelente, muito boa a colocação. Sim, meu primeiro investimento foi num CDB. Foi num CDB Max RF de um banco famoso, vermelhinho, e eu entrei com R$ 120, que a aplicação mínima era R$ 100. Bacana, né? Isso foi em 2006, quando eu comecei a juntar dinheiro para comprar minha primeira motinho, que eu comprei em 2009. Legal. É isso aí, gente. Bacana, obrigado por colaborarem também aí, no chat. Vamos seguir. Temos aí as próximas perguntas. Investimento em renda fixa. Vou causar aqui. O pessoal gostou do vermelhinho. Investimento do CDB do Banco Vermelhinho. Bacana. E essa pergunta é bem polêmica, né? Essa pergunta é bem interessante. Investimentos em renda fixa. Esses investimentos, eles são totalmente seguros? Vocês acham realmente que os investimentos em renda fixa são totalmente seguros? O que vocês acham? Como que vocês interpretam renda fixa? Vamos lá. Vamos ver aqui o comentário de vocês. Será que renda fixa é realmente fixa? Será que realmente ela é renda fixa? Tudo tem seu risco. Isso aí. Eu acho assim, pessoal, isso é um mito. E aqui, ó, é um gráfico que eu costumo explicar para as pessoas e simplificar ele, né? Que, exatamente, tem renda fixa que tem risco enorme, risco de liquidez, risco de mercado. Você tem que entender a fundo se você está investindo num banco, numa instituição financeira, num governo, no que quer que seja, no ramo que você está investindo, imobiliário, agrário e etc. Tem inúmeras formas de investimento, fundos e etc. Mas o grande ponto aqui que eu queria falar é que vocês percebem e talvez, como eu, vocês viveram isso, né? Dentro de alguns investimentos, os quais
muitas vezes eles estavam dando abaixo da inflação. Lembra daquela primeira pergunta lá no começo sobre inflação, sobre poupança? Então, renda fixa, ela também está vulnerável a ficar abaixo da inflação. Por isso, eu já passo todo mundo para quebrar esse mito que, nossa, muitos bancos, corretoras ficam espalhando por aí que investimentos de renda fixa são investimentos conservadores. E falar simplesmente só isso, renda fixa conservador, você mascara um pouco o risco que tem por trás da renda fixa. E ela tem um risco, sim. Já presenciei grandes, desculpa a gente falar, mas grandes perdas com renda fixa, de pessoas de ficar travado o dinheiro lá e de repente está perdendo da inflação, e quando você vai lá e saca antecipadamente aquele seu contrato que você fechou com o banco, você tem uma perda de rentabilidade muito grande. Então tem que tomar muito cuidado com esses investimentos de renda fixa. Então aqui no gráfico vocês veem ali no período de 2013 até pelo menos 2017, que teve o CDI real, ou seja, alguns CDIs, alguns indexadores de bancos dando abaixo da inflação. E poxa, que dó das pessoas que estavam dentro disso. E não são poucas pessoas, são milhares de pessoas. Não estou exagerando aqui se eu falar milhares de pessoas no Brasil dentro de produtos rendendo abaixo da inflação. E muitas vezes, pessoal, vocês veem que eu estou repetindo isso bastante, porque a gente aqui é um grande grupo de educadores financeiros, mas a gente tem que orientar as pessoas que, né, inclusive, eu já vou passar aqui para a próxima pergunta. Olha aqui, ó. Ah, não, é a próxima, eu vou chegar nisso. Que existem pessoas, vocês já podem até notar quais, vocês já podem até pensar quais são, que não são as mais indicadas ali para aconselhar elas. E que muitas vezes elas estão sendo induzidas, a palavra aqui é induzidas, a cometer erros e a perder dinheiro. Isso sim é perder dinheiro. Você ficou abaixo da inflação, você perdeu dinheiro. Não tem como discutir. Beleza? Vamos lá. Pessoalzinho aqui. Eu vi ali, Rosângela, que você comentou, mas assim, pessoal, deixa pra lá os nossos erros, sabe, que a gente faz, vamos transformar ele em aprendizado e vamos contar assim numa boa, descontraído, porque a gente eu cometi erro também, poxa, eu tomei decisões de ações que caíram muito, sabe, depois para recuperar foi um grande trabalho. Também perdi um pouco de dinheiro bem no começo, quando eu comecei a operar mini contratos e tudo mais, mas tudo isso daí vira um grande aprendizado, tá? COI, já ouviu o COI? Certificado de Operações Estruturadas. O COI ele é bem complicado, tá? Certificados de operações estruturadas, eles são, sabe, uma espécie ali muito travada. Eu costumo sempre falar que eles têm strike, porque eles não podem ficar abaixo, eles protegem o seu dinheiro, mas em contrapartida, se eles estouram de ganhar, ou seja, se a ação que você está investindo dentro daquele certificado sobe, eles não vão te pagar toda a rentabilidade. Enfim, tome muito cuidado com esse tipo de investimentos que vocês estão comentando ou que a gente vê no mercado. Vamos manter aqui, finalizando esse tópico, tá, para a gente não fugir, que a gente tem que, independente de tudo, estar acima da inflação. Legal, pessoal? Vou passar aqui para o próximo. Próxima pergunta. Vamos lá. Investidor tem que ter muito tempo para acompanhar o mercado? Percebe que aqui eu não estou falando um pouco de experiência. Estou falando, notem bem essa pergunta. O investidor, ele tem que ter muito tempo para acompanhar o mercado? O que vocês acham dessa pergunta? Respondam aí, essa pergunta é bem válida, porque essa pergunta tem o tempo todo, absolutamente o tempo todo. Eu diria assim, sem brincar, nos últimos tempos aqui, dia sim, dia não. Uma pessoa me pergunta, pô, Rodolfo, eu vejo você falando tanta coisa, mas será que eu tenho que ter tempo realmente para acompanhar o mercado igual você? Então, o que vocês acham? Tem que ter muito tempo para acompanhar o mercado? Mito. Boa. Isso mesmo. Isso mesmo. Não tem que ter muito tempo. É isso daí. É um mito, né? Então, o que significa isso, sabe? Vou abrir até todos aqui. Eu fiz até um vídeo e postei aqui no YouTube, porque isso daí tem muitas perguntas. E quando as pessoas perguntam isso, eu direciono ela para ver um pouco de um conteúdo mais específico. Eu fiz sobre o investidor e o trader. Eu acho que essa conversa sobre você ter que acompanhar o mercado está muito, posso falar assim, centralizada
nesse tópico sobre investidor e trader. O trader, acredito que vocês sabem, senão eu vou explicar brevemente. O investidor é aquele cara que ele investe e ele tem um sonho, um objetivo, uma meta, e ele investe e ele vai colher ali a longo prazo, que a gente chama. A gente gosta sempre de falar a longo prazo. Então isso é um investidor, ele é um médio e longo prazo. Agora o trader, ele vive disso. Então vocês podem ver nas duas primeiras imagens que aquele cara que está ali, ele está caçando oportunidade, ele está ali ficando louco com o mercado, ele está ali olhando para a tela o tempo todo. E ele vive disso, eu diria, ele é um profissional, ou infelizmente, eu digo infelizmente porque eu estou vendo isso crescer desde 2015, cresce o número de aventureiros no trader. Poxa, eles se acham trader, eles são aventureiros, mas na verdade não são, gente. A gente tem que tomar muito cuidado em ficar caçando ali sem fundamento o que a gente está fazendo e arriscando o nosso dinheiro, o nosso patrimônio, acompanhando o mercado e fazendo operações que a gente não sabe muitas vezes o que está acontecendo. Então, o grande ensinamento aqui desse tópico, para vocês compartilharem também com um aluno de vocês e levarem para a vida de vocês, é isso: diferenciar bastante a diferença entre o investidor, redundante, né? Entre o investidor e o trader. Que um, ele vive disso e o outro, ele não necessariamente vive disso. Portanto, isso é um mito justamente pro investidor. A pegadinha aí da pergunta estava ali nessa palavra investidor. Agora, se eu falar, um trader, ele tem que ter muito tempo para acompanhar o mercado, eu diria que completamente, integral, full time, todos os dias, 7 dias por semana, não vou brincar 24 horas por dia, mas é basicamente isso. Ele tem que estar super antenado no mercado global, Ásia, Europa, Estados Unidos, completamente. Legal? Então, passem esses ensinamentos também para frente, é bem válido. Legal? E estamos chegando aqui no fim da nossa live, respeitando o tempo. Falei para vocês aí em torno de 1h15, mais ou menos, a gente está quase concluindo. Essa pergunta, né? Sem querer, acertei sem querer, é muito bom. Vamos a essa pergunta aqui, pessoal. Gerentes de banco, eles são as pessoas mais indicadas para recomendar investimento para a gente? Vocês acham que eles realmente são aqueles parceiros, aquelas pessoas que estão ali o tempo todo junto com a gente para indicar as melhores coisas? Essa pergunta é um tanto quanto polêmica até um pouco aqui no Brasil, né? Eu vejo muita gente disseminando essa profissão e etc, mas tomem muito cuidado. Eu vou ter um tom um pouco diferente do que eu faço nas palestras aqui, porque aqui a gente está falando entre profissionais, né? Posso considerar assim que a gente está falando aqui entre profissionais do ramo de educação financeira. Tomem muito cuidado, porque sem brincadeiras muito fortes e coisas assim, a gente tem que ter muito respeito ao trabalho das pessoas. Com certeza aí, ó, vocês, acho que 100% das pessoas acertaram. É um mito, sabe? Porque eles não contam, obviamente, isso pra gente, mas eles estão ali, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles são pagos para aquilo. Eles são pagos para aquilo. Eles são treinados para aquilo. Então eles são treinados para quê? Para vender. Eles são puramente vendedores. Então eles estão ali, e eu admiro muito o trabalho deles. Tem excelente. Eu conheço, assim, inclusive um dos meus, praticamente assim, segundo pai, um pai de um grande amigo meu. Ele é gerente de banco, ex-gerente de banco, com muita experiência, me ensina muito. É uma profissão, assim, extremamente respeitável. A gente tem que ter respeito às profissões. Então, vou chamar um pouco da atenção de vocês perceberam aqui o meu tom. Muito cuidado quando a gente chama atenção para dizer que eles não são profissionais indicados para isso. Tomem cuidado, porque eles são pagos para isso. Esse é o trabalho deles, tá? Mas, para as pessoas no geral, a gente tem que dar simplesmente o alerta. A gente dá o alerta de que os gerentes de banco, eles estão ali, muitas vezes eles são muito indutivos. Indutivos é a palavra que eu sempre costumo dizer, que eles, né, nos induzem a estar ali investindo especificamente naquele banco que ele está representando, vamos chamar naquela instituição que ele está representando. Legal? Então vale essa dica aqui para vocês. Tá bom? Algum comentário aqui? Acho que é um ponto um pouco polêmico. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, ver o que vocês estão comentando. Eles são vendedores, isso mesmo. Geralmente vendem o produto que ele tem. Exato, perfeito. Perfeito.
Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui que eu acabei perdendo. Não, muito bom. Legal, pessoal. Muito bom. Fazem ideia do que seja isso? Fazem ideia do que seja essa imagem? Do recado que eu quero passar aqui para vocês hoje? Então é o seguinte, tudo que a gente viu aqui hoje, eu queria perguntar para vocês. E aí, será que você está preparada? Será que você está preparado para viver esse mundo? Para começar? Para ensinar as pessoas? Para realmente a gente ter um filtro? Se vocês colocar assim, eu sou um filtro, eu recebo muita informação e eu passo só aquilo que eu tenho convicção, só aquilo que eu tenho realmente conhecimento. Então, será que a gente está preparado para passar esse conhecimento para frente? Faça essa reflexão. E muitas vezes até mesmo para ver se vocês estão preparados para entrar de cabeça mesmo nesse mundo dos investimentos, porque com todo respeito, eu acho fantástico. A curiosidade, sabe, aquele negócio, deixa eu conhecer um mundo novo. Muita gente entra no nosso grupo lá dos educadores financeiros e, poxa, eu sou novo aqui, legal, vamos para cima, é show de bola. Mas se prepare, esteja preparado para tudo aquilo que o mercado vai te exigir e com certeza conhecimento vai te exigir muito. Legal? E sejam bem-vindos, para quem ainda não é, eu sempre costumo falar, sejam bem-vindos ao mundo dos investimentos. Nesse ponto, tem muito para desenvolver, acredito aqui que o nosso tempo é um pouco curto, mas tem muito para desenvolver. Vocês viram que a gente passou aqui sobre temas bem gerais, mas são reflexões mais profundas. Eu gosto de deixar o meu ponto de vista nessas reflexões. E o mundo de investimentos, eu sempre costumo falar com as pessoas, a gente quebrou aqui, nesse tempo que a gente ficou junto nessa live, quebrou aqui vários paradigmas, várias crenças, vários mitos, de coisas que muitas vezes a gente não está olhando da forma correta, a gente não está encarando a vida da forma como que realmente ela é, justamente por falta de conhecimento e falta de informação. Então, quando a gente absorve tudo isso aqui que a gente passou pelo nosso mini treinamento, pela nossa palestra aqui, a gente realmente já pode ser muito bem recepcionado, e eu, como um humilde educador financeiro, queria aqui abrir os braços e falar para todo mundo, sejam muito, muito bem-vindos ao mundo dos investimentos, onde todo mundo tem espaço para ganhar, assim como na nossa profissão, todo mundo tem espaço para ganhar, fiquem tranquilos. Não esqueçam de tudo que a gente falou aqui, dos temas, da mentalidade, das reflexões, né? E vamos dar um início. Sejam bem-vindos, vamos ter atitude vencedora. Adoro essa frase, quem me acompanha sabe, eu falo atitude vencedora o tempo todo, porque não adianta nada, poxa, olha, ficamos lá hoje junto, lá o Rodolfo falou um monte, aprendi bastante, anotei tudo mais, vou compartilhar esse conhecimento com os meus amigos, mas se a gente não tiver atitude vencedora, pessoal, e atitude vencedora é realmente colocar em prática, é ir para cima, a gente colocar esse conhecimento para o bem na sociedade. Legal? Eu conto com vocês e eu vou deixar aqui uma das últimas perguntas, tá? Espero que daqui a um tempo você não deseje ter começado hoje. E para quem realmente já começou, show de bola. Vamos ajustar certos pontos, vamos ver o que não está legal, poxa, eu compartilhei de informação aqui que foi relevante com vocês. E para a gente fechar, gostaria mais uma vez de falar, na próxima live eu vou estar presente também, da de vocês. Eu convido todo mundo a preparar um conteúdo, por mais simples que seja. A gente aqui, com a nossa humildade, a gente traz sempre o que é possível, que a gente vive no nosso dia a dia e passa para as pessoas, né, de conhecimento, e também vai ser um prazer aprender um pouquinho o ponto de vista de vocês, um pouquinho com vocês, e queria deixar o convite para quem estiver passando aqui pelo estado de São Paulo, de repente numa palestra, em algum treinamento, em alguma coisa, dá um toque, vocês têm aí o meu telefone no WhatsApp, dá um toque, fala, Rodolfo, estou passando por São Paulo, vou dar uma palestra aqui, ou você vai dar alguma palestra aí? Porque muitas vezes eu acho muito legal esse network que a gente faz, essa troca de experiência, porque o tempo todo eu tenho uma agenda aqui no estado de São Paulo e poucas vezes ainda eu estou rodando o Brasil, mas pretendo. E acho muito legal que vocês se sintam confortáveis e à vontade de quando estiverem passando por aqui, seja assim, passando alguns dias, dá um toque, de repente eu vou dar alguma palestra, vocês podem ser também meus convidados. Se a gente se conhecer um pouquinho melhor, de repente souber como que vocês trabalham, a gente se junta e não tem por que não
a gente fazer uma palestra junto. Eu espero ter, assim, a honra de também conseguir ter um time, poder compartilhar um pouquinho essa experiência, a gente ter mais tempo para conversar sobre o mundo dos investimentos, né? E aqui, como uma das últimas coisas, vocês já notaram, eu falo, só depende de você, sabe? Vamos para cima, atitude vencedora. Mais uma vez, eu agradeço muito pelo tempo, pela paciência aqui de vocês hoje, por ter interagido. Lembrando aqui, deixa eu ver se tá na tela. Tá na tela, tô na tela. Que eu vou dar aqui um caderninho da minha empresa. Você sempre rico, vai com muito carinho. De repente eu mando alguma dica financeira, se de repente a pessoa assim, gostar de ações, opções, todo tipo de investimento aí a gente conversa um pouquinho mais. Eu vou ver quem ganhou aqui o brinde, aí eu vou entrar em contato, daí eu pego o endereço para estar mandando com muito carinho para você que ganhou aí o brinde. E mais uma vez, pessoal, tenham uma excelente semana, boa noite, fiquem com Deus e atitude vencedora. Beleza? Obrigado, pessoal.